O Ricardo Lewandowski, aliás, a Mônica já havia adiantado, né? Anunciou de fato que vai sair mais cedo, vai se aposentar um pouquinho antes de completar os 75 anos, que é a idade limite. Mônica encaçapou mais uma e agora ela vai nos contar. Chegou o momento. Quem assume o lugar de Ricardo Lewandowski no STF? Bom dia, Mônica. Será que chegou o momento, Megali? Esse momento é o seguinte, essa oficialização da saída dele, né, que como você disse, a gente antecipou aqui, fez crescer a temperatura, óbvio, fez subir, melhor dizendo, a temperatura para a indicação que o Lula vai fazer ao Supremo Tribunal Federal. Eu bem que gostaria, Megali, de ter 100% de certeza para cravar aqui agora que o advogado, o pessoal do Lula, o Cristiano Zanin, já foi escolhido por ele para suceder o ministro Lewandowski, né? A minha quase certeza, ela vem menos da ala que apoia o Zanin e mais da de outros candidatos, Megali, que eu senti aí desanimado, sabe? Como que percebendo que Zanin, de fato, segue como absoluto preferido de longe. Agora, eu não vou fazer isso, Megali, eu não vou cravar, porque o Lula, se ele falou para alguém que ele já fez essa escolha 100% e que ele vai anunciar, foi para a Janja, que não está contando para ninguém, ou para pessoas tão próximas quanto ela, porque a informação segura do 100% ainda não emergiu. Agora, muitos são os sinais, Megali, muitos são os sinais que levam os outros a recolherem os flaps, a desanimarem, a pensarem já na segunda vaga, como é que vão fazer, como é que vão tocar a vida, né? Então, a gente segue aqui apostando que ele é o preferido, sem cravar 100%, porque se Lula amanhã ou vai para a China, não indica, e volta da China com outra ideia, a gente pelo menos tem aí essa brecha, né, para não errar na nossa informação. Agora, é isso, o clima entre os outros candidatos é de um certo desânimo, né, e o Zanin segue como preferido. O Zanin, o Megali, sofre resistências, ele sofre resistências inclusive dentro do próprio PT, mas o que importa agora é a opinião do Lula, né? Um presidente da República parece que faz o que quer, mas ele não faz o que ele quer. Há sempre uma composição política, nesse caso, uma composição necessária com o próprio Supremo Tribunal Federal, ouvir ministros do Supremo Tribunal Federal, para ver se tem algum veto. Agora, para essa primeira vaga, todos reconhecem que o Lula tem esse direito, né, de escolher sozinho, depois de tudo que ele passou, depois de 580 dias preso, volta, vai ter mais vagas para preencher, portanto, nessa primeira, ele teria essa precedência de escolher sozinho o nome de fato que ele quiser, sem se importar com nada mais. Agora, alguns aliados, Megali, só para a gente ficar atento a esse movimento, alguns aliados do presidente começaram a discutir a possibilidade dessa escolha ser jogada para outubro, ou seja, ele não nomearia agora, empurraria para mais tarde, e em outubro ele faria várias indicações para a vaga do Lewandowski, para a vaga da Rosa Weber, 2 vagas no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que vão ser abertas, a Procuradoria-Geral da República, que ele vai ter que ou levar o Aras de novo para o cargo ou indicar um novo nome. Então, empurrando para outubro, cresce a chance de outros candidatos também, além do Zanin, que seguiria favorito. Agora é um movimento inicial, vamos ver, porque se o Lula tiver de fato decidido, ninguém tem como por que adiar isso, ele não teria por que adiar essa indicação. Então, Zanin aí na preferência, mas ainda não dá para a gente cravar 100%, né, Megali? Vamos esperar o Lula virar público, porque tudo pode acontecer em poucos dias e, de fato, a decisão ainda não foi, se já foi tomada, não foi anunciada, mas os sinais são fortes, Megali. Sinais. Vai dar muito o que falar, né? Fortes. Vai. Se for isso, vai dar muito o que falar. Agora, vamos falar o seguinte. Exatamente, tem essa questão, esse dá muito o que falar, qual é o preço, se não seria melhor indicar na segunda vaga. Então ainda tem variáveis aí que o governo, pelo menos, não sei se o Lula, mas pessoas próximas a ele estão observando, né? E, então isso talvez faça com que essa escolha não seja feita agora, mas que a preferência dele já está um pouco evidente. Porque seria um carimbo eterno na testa desse ministro, né, o Mônica? Porque assim, o Jair Bolsonaro, ele indicou 2 ministros, ele indicou o Nunes Marques, indicou também o André Mendonça, mas são ministros que com o passar do tempo eles podem ir se descolando. Seria como o Bolsonaro indicar o Assef para ministro do STF, não é?
Me parece que sim, não é, Mônica? Porque Porque você é foi advogado pessoal dele. É. O Zanin entendeu? tem uma carreira mais sólida e mais um séria que a pouquinho CEF, diferente, Sim, é né? respeitado Ah, e eu tô tal. mais falando respeitado. da Mas é relação advogado. com Sim. o presidente. Então, em mas aí a questão, gente vai entendeu? saber se esse carimbo vai ficar ou não, se ele sai com água ou se ele é uma tatuagem, com os votos, né? Com o passar dos votos. O Joaquim Barbosa se descolou completamente da indicação. Foi o relator do mensalão. Cássio Nunes, não. Virou uma linha auxiliar do bolsonarismo desde o primeiro dia. Ainda tem tempo para mudar, ainda é jovem. Mas virou uma linha auxiliar de Bolsonaro. Faquin é outro exemplo que se Faquin se descolou descolou, também. então. Mas Eu nenhum penso- deles foi advogado pessoal, entendeu? porque Essa é a questão. Isso deixa impedido em determinado... Impedido para valer É uma em questão determinados julgamentos. uma questão né? imagética, né, Mônica? A questão do parecer honesto, né? Não basta ser honesto. Eu penso só que é o seguinte, a gente está falando de uma escolha que ele, se for o escolhido, vai ficar lá por décadas, né? Porque ele é jovem, não tem nem 50 anos. Então, isso daqui a 4 anos, Lula não é mais o presidente, ninguém nem lembra mais que foi o Lula que indicou ele, né? Ninguém lembra direito quem indicou o Gilmar. Quer dizer, a gente lembra, o Fernando Henrique Cardoso indicou o Gilmar, o Sarney indicou o Celso de Mello, mas aí a pessoa vai se impondo, né? E vai ficando Mônica, uma figura... Foi o Collor? O Celso não foi o Collor? Não, o Celso de Mello, não. Foi o Sarney? Não. Então Foi o não Sarney, tem foi o discussão. Sarney, foi Não o se Sarney. discute. E o Collor foi o Marco Aurélio. Marco Aurélio! Marco Aurélio, que era primo. Trocamos os Veja bem, melos. É verdade. primo, e ficou com essa marca, com esse selo, primo do Collor. Depois que o Collor saiu da presidência, nunca mais ninguém lembrou que ele era primo do Collor. Ele virou Marco Aurélio, uma grande figura da República, né? Então eu acho que o cargo se impõe ao longo do tempo, né? Então eu acho que, de fato, num primeiro momento, vai ter essa discussão e essa polêmica e essa crítica, mas pensando para daqui a 10 anos, isso desaparece totalmente, né? E alguma possibilidade de o Senado... Bom, aí é uma discussão que a gente vai ter mais pra frente, né? A sabatina? De o fato de Zanin ter sido... Porque se alguém chega aqui no Brasil hoje, chegou um estrangeiro, não conhece nada da nossa realidade, e alguém fala assim, ó, aquele cavalheiro ali, Cristiano Zanin, que é o favorito. Então deixa eu estudar um pouquinho a vida dele. O cara vai falar, ok, tem uma carreira sólida, jovem talvez, mas um cara sério. Aí quando você falar pra ele assim, mas ele foi advogado do atual presidente, num caso rumoroso e tal, aí talvez o cara falar, aí, né, pode ser um impedimento. Então, se houver algum obstáculo no Senado, não será ao saber jurídico e a solidez da carreira do Zanin, será... Conduta ilibada, né? Conduta ilibada, será o passado recente como advogado de um ex-presidente que agora é presidente de novo e que será o responsável pela indicação. Alguma possibilidade disso pesar na votação do Senado, na sua opinião, Mônica? Não, eu acho que no Senado pesa mesmo a base do Lula e todo mundo reconhecendo que ele tem esse direito nessa primeira vaga. Agora, eu queria fazer uma observação aqui, que a comparação da Carla com o ACEF, né, ela é válida no sentido do cargo, né, assim, do posto, né, advogado pessoal, mas são carreiras, né, claro, diferentes, trajetórias diferentes. Tem dúvida. Trajetórias, né, o ACEF, da relação pessoal, né? Eu estava lembrando aqui da questão lá que estava escondido na casa dele. Do sítio, né? De Atibaia. O Queiroz foi achado. Um foragido escondido no sítio de Atibaia, que pulou o muro e estava lá num colchão. O ACEF, de fato, ele tem... Quer dizer, o Zanin, quer dizer, ele fez essa opção e foi feita essa divisão, ele fez uma defesa do Lula totalmente técnica. E a defesa política do Lula, ela ficou a cargo de parlamentares, de outros grupos, de outros advogados, porque quando você está na política, de fato, você faz essas coisas, pula muro, não pula muro, é uma outra lógica, é uma outra linguagem, é um outro teatro, né? E ele fez, quer dizer, ele teve aquele papel de ser estritamente técnico. Eu me lembro que eu recebi um telefonema quando o Lula estava preso, vocês vão se lembrar desse episódio, e um advogado me falou, Mônica, pode cravar, um desembargador lá do Paraná mandou soltar o Lula. Como assim mandou soltar o Lula? Mandou soltar o Lula. E aí diz que o deputado, agora me foge da memória, jurista, que está agora até no Ministério da Justiça, Vadir Damus, chegou na sala do Lula e falou, levanta, corre que estamos aqui com essa liminar. E o Lula falou, como assim? Não, levanta, corre, vamos, e você está solto, tem que sair agora. E aí caçaram a liminar, vocês lembram disso, né?
e que foi uma confusão enorme. É que o Moro estava em férias, não foi essa? O Moro estava em férias e o Zanin, na época, eu lembro que ele ficou até contrariado, porque aquilo fugia de uma defesa mais técnica, né? E aí tinha toda uma... Quer dizer, não tinha nenhuma chance do Lula ser solto de fato, mas você tinha a liminar, todo o discurso feito político, todo o barulho político, e depois ficou na mesma situação. Mas então, ele nunca entrou nesse papel, né? Só para fazer essa diferenciação, porque ele sempre ficou na parte realmente mais técnica. Então, portanto, ele tem maior aceitabilidade, né? Imagino que se você chegasse para o ministro Supremo, vamos indicar o ASEF aqui, os ministros do Supremo gritariam, né? Não, que isso. mas está coberta de razão, Mônica. Não tenho a menor dúvida. Está sendo bem aceito na corte, pelo menos, e é um nome bem mais palatável em todas as forças políticas. Sem dúvida, nesse sentido, eles são incomparáveis. Na casa, lá no sítio de Atibaia, do ASEF, tinha um bonequinho do Scarface. Que é um dos maiores criminosos do cinema, é um personagem. Não, a gente tem motivos mais sólidos pra falar. Não, claro que tem. Eu tenho um bonequinho do Jason na minha casa. Eu só tô colocando mais elementos aqui no que a Mônica tá dizendo, assim, pra criar o que era aquele ambiente. Uma pessoa que era procurada, escondida, que sabe-se lá como é que entrou naquele sítio. Aquele ambiente, aquilo tudo era muito esquisito, sem sombra de dúvida. A Mônica tá certíssima. Agora, Mônica... É que eu queria aquele bonequinho pra mim, eu acho o máximo aquela miniatura. Não, é legal, são legais. Com todo o respeito também ao ASEF, sabe? Eu acho que o ASEF é um advogado que tá exercendo a profissão, mas ele faz um papel político também, né? Ele faz uma defesa política do Bolsonaro, é um outro papel ali na história. É um outro papel. Aí, assim, só a questão com relação ao Zanin tem já logo de cara essa suspeição ou possível suspeição com relação ao caso do Moro. Quantas outras suspeições não podem surgir ao longo de todos os processos que são julgados no STF? É uma coisa mais de atravancar todo o processo do judiciário brasileiro, que já é muito carregado, muito pesado, justamente por causa desse carimbo que a gente não sabe se vai ser de longo prazo, se não. Então é mais uma coisa nesse sentido. Basicamente, qualquer coisa que envolva o presidente. Né? Tornaria o Zanin suspeito muitíssimo bem lembrado. Bom, gente, mas eu concordo com a Mônica inteiramente. São esgotado.